Boa noite, amigas e amigos do Família da Nação. Boa noite a todos. Chegando com um montão de notícias, várias notícias do nosso Flamengo, principalmente relacionadas ao estádio próprio do Flamengo. Prefeito diz: Flamengo terá sim o seu estádio. Olha isso. Prefeito foi incisivo nas declarações, inclusive disse: um clube do tamanho do Flamengo, com a importância que tem o Flamengo, não pode deixar de ter o seu estádio e depender do Maracanã, que, segundo ele, é do povo. Ele compara, inclusive, a importância. Quem dera se o meu Vasco, segundo ele, dele, né, tivesse a importância do Flamengo. A gente vai tratar e trazer para vocês a repercussão da entrevista dada ao jornal Lance e situações novas apuradas junto a fontes ligadas à prefeitura, nesse caso, do que pensa efetivamente o prefeito Eduardo Paes sobre essa situação. Vamos trazer informações de bastidores dessa entrevista para você aqui nesse vídeo de agora. Lembrando que o nosso vídeo, as nossas lives, é um oferecimento da BR4Bet. BR4Bet é um site de apostas que mais cresce no Brasil, tá? O link está aqui na descrição. Clica no link, faça o seu cadastro gratuito e, através do cadastro, você vai poder, a partir de então, fazer o seu primeiro depósito. Você depositando um valor, vai ganhar o dobro do que você depositou. Olha que maravilha, hein? E aí poder apostar no Mengão amanhã, que você vai ficar feliz com a vitória do Mengão e feliz porque vai botar um din-din no bolso, galera. É isso, né? A gente também tem outras informações. O Flamengo negou a proposta pelo Estoril, né? A proposta pelo Neneca do Estoril, o clube de Portugal, disse não à proposta. A gente vai falar sobre isso aqui também para vocês. Situações de Wallace, situações de jogadores que estão por chegar ao Flamengo, a gente vai também debater aqui e discutir na nossa live daqui a pouquinho, valeu? Antes de você começar a assistir esse vídeo, eu queria pedir para você deixar o seu like. O like é muito importante. Dá essa moral agora, não custa nada aí. Like. O Família da Nação completando no dia de hoje, na verdade ontem, né? 2 anos de existência. Então, pedindo a você para que nos ajude, dá uma moral para a gente, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a realizar esse sonho. Estamos chegando lá, 86 mil, estamos batendo ao sonho de chegarmos a 100 mil inscritos. Dá essa moral? Conto com você, hein? Clique aqui embaixo, o botãozão vermelho, inscrito, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho da notificação. Afinal de contas, você gosta de informação do nosso Mengão? Então brota aqui para o Família da Nação. Vamos começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza, que eu tô na área. E se derrubar, é pênalti, é cal. É isso, galera, vamos lá. Começar a destacar sobre a notícia que surgiu na semana passada do interesse do Estoril de Portugal no goleiro Neneca. O Flamengo negou a proposta, era uma proposta de empréstimo, e o Flamengo tem uma dificuldade para contratar um outro goleiro para esse segundo semestre. O Flamengo que não conta mais com o Diego Alves, né? O Diego Alves, o Flamengo tenta de toda maneira ainda nessa janela livrar-se do jogador, né? Para poder diminuir a folha salarial. O Flamengo tenta se desfazer do jogador, parece que o São Paulo tem interesse, e aí o Flamengo não tem outro goleiro, né? Não tem um goleiro reserva para o Santos. Então, se viesse uma proposta em definitivo pelo Neneca, pelo Hugo, o Flamengo venderia o jogador. Mas a proposta era de empréstimo, o Flamengo não ganharia nada com isso nesse momento, e o Flamengo negou a proposta, a menos que eles façam uma proposta financeira, né, pelos direitos aquisitivos do jogador. Aí o Flamengo pode repensar. Mas por empréstimo, pelo que a gente apurou, não será aceito pelo clube do Flamengo. Na verdade, ele já negou, mas se fizerem uma nova proposta ou outro clube nesse sentido, o Flamengo não aceitará. O Wallace, uma negociação travada, o Flamengo jogando ali no limite do término da janela de transferências, né? Esperando chegar próximo do dia 15 para poder tentar ali uma nova investida. Os seus empresários do Oscar, né, estão tentando uma liberação junto ao Udinese, que se mantém firme, querendo o jogador de volta na Itália, jogador que, chegando aqui no Brasil para poder conhecer os seus filhos gêmeos, né, vai desembarcar na Bahia. Então, a coisa está travada, não aconteceu, não tem novidades nenhuma sobre esse tema, o Wallace no Flamengo, e a gente aguarda aí para ver se ao longo da semana a gente consegue mais informações sobre esse tema.
E aqui a gente vai entrar no assunto estádio, né, cara? Que é um assunto importante. A gente conseguiu algumas informações além da entrevista do Eduardo Paes, que a gente vai trazer para vocês aqui. Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio de Janeiro, aqui, né, para vocês, nesse momento, alguns trechos breves da entrevista. E o Eduardo Paes foi muito claro, né? Ao ser perguntado, o senhor esteve reunido com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para tratar do projeto Estádio do Flamengo, que hoje tem o gasômetro como local melhor avaliado. Qual será o papel da prefeitura caso esse projeto avance? E aí diz o Eduardo Paes, só posso especular, mas é óbvio que um projeto dessa magnitude precisa da autorização do município. Se o Papa for dono de um terreno no Rio de Janeiro e quiser fazer uma igreja, precisa ter a autorização da prefeitura. Mas isso já deixa claro que seria ótimo ter ali o projeto de estádio do Flamengo. Toda aquela região, do gasômetro até o Pier Mauá, faz parte do Porto Maravilha, o que permitiu todas aquelas obras, a derrubada da perimetral, o túnel, o VLT, tudo que tem ali. Foi o potencial construtivo, é isso que eu vim explicando para vocês, é isso que as pessoas não entendem. O valor do terreno é alto, é elevado. Algumas pessoas me perguntaram, mas pô, se o valor é tão alto, é valorizado e tal, por que é uma área que não tem nada? É mais ou menos por isso, é o potencial de construção. Essa região, lá no início da Francisco Bicalho, que é a rua, que é distante, vou botar ali que é uns 3, 4 quilômetros do local exato onde o Flamengo tenta construir o seu estádio, tenta comprar esse terreno, é uma área que houve um investimento muito grande, ficou bonito e tal. Já na outra ponta, que são duas pontas, é uma ponta e o terreno que fica, o gasômetro é outro lado, é a outra ponta que não tem nada, né? Ali realmente só tem a rodoviária e é um local completamente abandonado, não tem nada por ali. Existe um potencial construtivo. E nesse potencial construtivo, eles fizeram e colocaram algumas regras que você pode construir prédios acima de 30 andares. E isso faz com que o valor do terreno fique muito mais caro. Tu imagina, vamos botar aqui em frente à praia do Rio de Janeiro, né? É um local caríssimo, um terreno ali é caríssimo, né? Se uma construtora vai comprar ali, além de ser caro, e o terreno tem o potencial construtivo do terreno cabe um prédio muito alto, esse valor triplica, né? Fica 3, 4, 5, até 10 vezes maior, porque são mais unidades que eles vão construir apartamentos, mais unidades para serem vendidas, né? Por exemplo, na praia da Barra da Tijuca, você não pode construir prédios altos, os prédios são baixinhos, entendeu? Então tem essas situações que, além do terreno, você vê o potencial construtivo daquela região. Então, é por isso que é valorizado. E aí torna o terreno mais caro. E para o Flamengo, ele não vai vender unidade nenhuma, ele não vai construir prédio, ele vai construir um estádio. Então, essa é uma das dificuldades. E aí ele diz, ele fala, né? Ou seja, o direito de construir, né? Porque é caro. Aonde tem mais direitos de construir ali? Justamente no gasômetro. É isso o que ele quer dizer é o seguinte, só para vocês poderem entender, é que do outro lado, lá na outra ponta, já foi tudo construído, né? É uma área revitalizada, bonita e tal. Do lado de cá não tem nada. Então ali você tem ali vários, tem terrenos, você tem locais abandonados e tal, que você pode comprar e aí poder construir, né? Porque do outro lado você não tem espaço para realizar esse tipo de coisa. E aí ele complementa dizendo, então, provavelmente, para a coisa ficar de pé, para a Caixa, que é um banco público, o presidente está querendo ajudar, mas ele não é o dono da Caixa. É um banco público que presta contas. Para a coisa ficar de pé, a Caixa vai pedir que a prefeitura transfira esse potencial construtivo para o terreno, para outro terreno. E estamos prontos para fazer isso. Aqui, quem está falando é um vascaíno, e aí ele se valoriza, né, e tal, mas é o prefeito do Rio e tal, que eu quero ajudar o Flamengo, enfim. O que for preciso para ajudar o Flamengo, nós faremos. É importante para o Flamengo ter um estádio, e aqui ele vai falar algo importante. É importante para o Flamengo ter o seu estádio. Eu conversei muito com o presidente Landim. É óbvio que o Maracanã tem uma dimensão pública, mas é o que eu digo. Ele é mais do que só um clube. Ele não é só de um clube. Ele pertence também à população do Rio de Janeiro, à população brasileira, aos clubes Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo. O Flamengo nunca será
dono sozinho do Maracanã. O Flamengo, aí ele complementa, né? E ele ainda complementa e ainda diz o seguinte, e da seleção brasileira também. O Flamengo ter o Maracanã sempre terá esse risco do que aconteceu com o Vasco Sport, né? O juiz vai lá, embora o Flamengo tenha a concessão, o juiz vai lá, determina, né, que é um estádio de dimensão pública e diz, vai jogar o Vasco lá sim e acabou. E sendo assim, fica muito difícil organizar uma temporada com a utilização desse estádio, né? Para um time do porte do Flamengo, precisa sim ter o estádio próprio, né? Ele diz, é completamente compreensível, o Flamengo é um patrimônio do Rio de Janeiro, é um time com a sua importância, uma grande importância. Queria que o Vasco tivesse a importância do Flamengo, a quantidade de torcedores do Flamengo. O Vasco tem muita importância para o Rio, mas o Flamengo é um patrimônio do Rio e temos que ajudar. Enfim, ele fala também sobre a transferência desse potencial construtivo teria que ser para um terreno que já pertence à Caixa, ele explicando, a pergunta é para ele explicar melhor a resposta que ele deu acima. E ele diz, não precisa ser terreno da Caixa. Ela, na verdade, é dona desse potencial construtivo. E a prefeitura é quem diz aonde pode ser utilizada. A Caixa pode vender, por exemplo, o potencial construtivo para outro privado, em um terreno privado, em outro lugar. A coisa é muito complexa, cara. Ao final aqui de eu dar uma lida aqui em alguns trechos, eu vou explicar para vocês o que falou o prefeito, o que a gente apurou com assessores dele, com pessoas que a gente conhece, do próprio prefeito do Rio, o que ele pensa efetivamente sobre essa situação. É claro que ele não vai vir a público falar, ele é político. Aqui ele foi perguntado também, para avançar, é preciso que a questão do terreno que pertence à Caixa seja definida antes da eleição? O senhor falou sobre isso. Aí ele, é um pouco de provocação minha, eu não sou candidato a nada, então para mim não faz diferença nenhuma, mas é bom usar os momentos. Os políticos gostam de votos. Então, é bom utilizar esses momentos, esse momento eleitoral e o comprometimento do presidente para fazer logo isso. É uma provocação minha para ajudar o Flamengo. Tadinho, né? Ele quer tanto ajudar o Flamengo. Ah, rapaz, estou até sensibilizado com isso. E aí, uma outra pergunta, né? Em relação à Caixa doar o terreno e não vender o Flamengo. Aí ele responde, é isso também. Em uma operação bem montada com a Caixa, olha que situação interessante isso aqui, hein? Em uma situação bem montada com a Caixa, a prefeitura tem como fazer essa operação de transferir o potencial construtivo. Se queremos que o Flamengo tenha a possibilidade de construir o estádio, de fato, precisamos facilitar a vida do Flamengo. Não cobrarei nada para transferir esse potencial construtivo. Poderia ser cobrado, ou seja, eu poderia cobrar. Acabamos de comprar uma parte do gasômetro para fazer o terminal Gentileza, que estamos construindo. Por um pedacinho, olha só, gente, aí que é um ponto importante, hein? Ele complementa, por um pedacinho do gasômetro, eu paguei 50 milhões de reais. Você pagou não, prefeito? A prefeitura pagou, né? 50 milhões de reais por um pedacinho. Só para fazer um terminal. 50 milhões de reais. E ele diz, aquele terreno, na verdade, quem comprou foi a prefeitura. Aquele terreno faz parte, ele se refere ao terreno que a Caixa é dona, né? Quem comprou foi a prefeitura. A gente já vem explicando isso para vocês, hein? A Caixa administra, a gente fala isso em vários vídeos, a Caixa administra um fundo imobiliário que, no caso, é a responsável por aquele terreno. Não é a Caixa dona única e exclusiva daquele terreno. E ele explica aqui, né? Aquele terreno, na verdade, quem comprou foi a prefeitura. Aquele terreno faz parte de um fundo imobiliário do Porto Maravilha. Olha aí o que eu venho falando para vocês. Foi comprado no meu outro governo. Agora tivemos que pagar, né, no caso desse pedacinho, né, do terreno na qual foi o comprado para esse terminal Gentileza, ele fala que teve que pagar 50 milhões. Mas eu acho que para viabilizar o estádio do Flamengo, não podemos cobrar uma fortuna do Flamengo. E aí, né, é aquilo que eu venho dizendo para vocês há algum tempo, né?
é complexo, é complicado. Se vocês pegarem, por exemplo, o estádio do Palmeiras, o estádio do São Paulo, o estádio do Corinthians, o estádio do Vasco, o estádio das Laranjeiras, o Mineirão, que é público, né? Nenhum clube pagou pelo terreno. Todos foram terrenos doados. Isso tem que ficar muito claro na mente de nós, torcedores. Se tiver que pagar, a gente vai lá, o Flamengo abre o Pix e a gente paga. Agora, isso tem que ficar muito claro, né? Aí, outra pergunta. Além do gasômetro, o Parque Olímpico da Barra e Deodoro também já foram observados pelo clube. Ainda são opções? Porque o senhor considera Deodoro como uma opção mais simples. Ele complementa. Segundo o presidente, várias áreas são, sim, opções, né? Ele trabalha com outras regiões. Eu digo Deodoro ser mais simples, e aí ele... Por quê? Como é que é? Peraí. Eu digo que Deodoro é mais simples, e vocês não vão ver porque não vou ter que explicar tanto quanto o gasômetro, né? Que falei de potencial construtivo, transferência, caixa para lá, prefeitura para cá. Tem uma complexidade enorme para conseguir aquele terreno do gasômetro. Deodoro é uma área do Exército, do governo federal, que bastava um decreto presidencial doando a área e está resolvido. O Flamengo constrói o estádio lá e o Flamengo não pagaria pelo terreno. Está lá, na beira da Avenida Brasil, com a Transolímpica ali, com o trem chegando, atenderia os flamenguistas da Zona Oeste, etc. Tem flamenguista pra caramba na Zona Oeste. Aqui é um vascaíno que vai muito, vai falar de novo e tal, que ele é vascaíno e que acompanha o Flamengo e tal, enfim. Então, eu acho que Deodoro é uma solução mais simples, mas temos que respeitar as vontades do clube. Ou seja, a gente vem dizendo para vocês o que aqui? O Flamengo chegou a descartar a possibilidade de Deodoro. E a gente fala para vocês isso aqui desde quando saiu a matéria do prefeito dizendo que não seria no Parque Olímpico, que ele indicou Deodoro e tal, desde quando houve a primeira reunião. E aí todo mundo embarcou na notícia de que seria em Deodoro. E a gente falou, gente, não será. Porque as informações que a gente tem da direção do Flamengo, da diretoria, é que o Flamengo descartou Deodoro e hoje até voltou atrás. Então, o Flamengo considera 6 pontos, inclusive Deodoro, para construir o estádio devido à complexidade que há para essa negociação do gasômetro. Não vai ser mais no gasômetro? Ainda é o favorito, mas existe uma complexidade muito grande e o Flamengo avalia outras áreas também. E aí ele complementa falando também do Parque Olímpico. O Parque Olímpico, onde fizemos as Olimpíadas, também vendemos o potencial construtivo. Não gastamos um tostão com aquele estádio do Parque Olímpico. É até bom para esclarecer o que aconteceu ali, né? Seria muito mais difícil essa operação no Parque Olímpico do que seria em Deodoro, e ali o Flamengo teria que fazer uma parceria com a iniciativa privada para a construção, porque não pertence à Caixa, né? Teria que ser com a iniciativa privada. Então, o que eu queria destacar, né, em relação a essa entrevista do presidente do prefeito do Rio de Janeiro, e aí eu vou trazer informações de bastidores, o que a gente apurou sobre esse tema, é de que o prefeito internamente ele não acredita que o Flamengo consiga construir o seu estádio no gasômetro. Ele acredita isso, ele acredita nisso, ele acha que é um local extremamente valorizado, muito caro, e que ali seria mais palpável, mais provável a construção de prédios imobiliários do que apenas o estádio do Flamengo. Mas isso é o que ele pensa. A verdade de hoje é a mentira de amanhã, né? Nós vamos aguardar e ver maiores informações para saber se isso sairá do papel ou não. O importante é que ele disse, e inclusive a pessoas próximas também, que o Flamengo terá o seu estádio. O Flamengo não ficará mais restrito ao Maracanã, vai construir, vai ficar concessão do Maracanã apenas, vai buscar o seu estádio próprio, segundo ele mesmo afirmou, né? Os seus assessores garantem isso e o próprio prefeito disse na entrevista ao jornal Lance. Valeu? Esteja com a gente daqui a pouquinho, às 19 horas, estaremos com o Flamenguista em Portugal, com Leandro Lade e os nossos companheiros numa live maravilhosa para tratar todos os temas do Flamengo e, claro, dos preparativos para o jogão de amanhã. Espero poder contar com vocês. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal Família da Nação. Estaremos atentos para trazer maiores notícias e informações do nosso Flamengo.
Saudações rubro-negras, até daqui a pouco.